Lição 8: Emoções e sentimentos. A batalha do equilíbrio interior. Texto áureo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7. Verdade prática. Acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Leitura diária, segunda, Lucas 10, versos 17 ao 21. Jesus se alegrou no Espírito. Terça, Gênesis 4, verso 21. A música é uma das formas de expressão emocional. Quarta, Números 12, verso 3 e 16, verso 15. Moisés, embora muito manso, teve momentos de ira. Quinta, Números 20, versos 10 ao 12. O descontrole de Moisés lhe trouxe grande prejuízo. Sexta, 2 Samuel, versos 1 e 2, 14 e 15. O coração humano é sujeito a paixões perversas. Sábado, Filipenses 2, versos 1 e 2. O Espírito comunica sentimentos comuns. Leitura bíblica em classe. Filipenses 4, versos 4 ao 7. Mateus 9, verso 36. João 11, versos 35 e 36. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Comentário. Introdução. O homem é, essencialmente, um ser pensante, afetivo, volitivo, vontade, e livre, pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nesta lição, abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Tópico 1. O homem, um ser afetivo. Ponto 1. Propósitos do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender 1. O que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. 2. Qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos. E 3. Qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Salmo 103, 1, Marcos 12, 30. Ponto 2. Afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma, Salmos 31, 9, e também o espírito, João 13, 21, Lucas 1, 47. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza, criada por Deus. Podemos entender melhor assim: a. Emoções.
são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. B. Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. A principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. Mateus 26, 38, Gênesis 47, 9, Romanos 9, 2. Como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Ponto 3. Principais afetos. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Quando ocorrem, provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva. Gênesis 2:23. Emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade. Gênesis 2:25. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo, 2 emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Gênesis 3, 7 ao 10. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. Gênesis 3, 16 ao 18. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Gênesis 3, 23. Ponto 4. Inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica. Gênesis 4, 6. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o irmão. Gênesis 4, 8. Outros sentimentos negativos, como culpa e medo, o acompanhariam por toda a vida. Gênesis 4, 10 ao 14. Tópico 2. Emoções, experiência e controle. Ponto 1. Reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmas, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, Efésios 4, 26, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. Efésios 4, 27. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Em Efésios 4, 31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como a ira. Colossenses 3, 5 a 8. Dizer, eu sou assim mesmo, para justificar arroubos emocionais e permanecer neles, é negar a eficácia da obra de Cristo. Romanos 8, 13, 2 Coríntios 5, 17. Ponto 2. Emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira, de forma absoluta, seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Nabal
era um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato. 1 Samuel 25, 10 e 11. Sua insensatez lhe custou a vida. 1 Samuel 25, 36 ao 38. Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Provérbios 13, 10, 21, 24. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve a transgressões. Salmos 19, 13. Ponto 3. O aspecto positivo das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para a luta ou fuga. Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Mateus 21, 12. Muitas outras emoções o mestre expressou durante sua vida e ministério. Mateus 9, 36, João 11, 35, 36, Marcos 3, 5. Tópico 3. Sentimentos guardados por Deus. Ponto 1. A falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Não raro, se surpreendem com seus próprios fracassos, na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. Jeremias 17, 5 e 9. Ponto 2. Obediência, humildade e oração. Em Filipenses 4:7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos que ocorre através da paz de Deus que excede todo o entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. Filipenses 2, 3 a 8. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. 2, 2 a 4. Quando há esta disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de orações e súplicas e um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Conclusão. Não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé sob o domínio do Espírito. Gálatas 5, 22. Amém.